Nós temos vivido um tempo onde a sociedade tem que administrar situações que muitas vezes a assusta. Violência no Brasil é uma coisa impressionante. Em média, ou pelo menos nos últimos anos, em média, tem morrido 60 mil pessoas por causa de violência. Se você parar para pensar, 60 mil pessoas, é como se todo ano uma cidade de Bom Despacho fosse aniquilada por causa da violência. É muita gente. Por hora, no Brasil, morre aproximadamente 7 pessoas. Se nós assistirmos os noticiários diários, principalmente aqueles da parte da tarde, a gente vai ser surpreendido com má notícia, que envolve morte, fruto de violência. Hoje, até nas redes sociais, isso está tão sério, que nós não estamos conseguindo mais dialogar com quem pensa diferente da gente. E a polarização nesse campo político está muito forte e está perigoso. E de onde vem essa violência? Sem sombra de dúvida, vem de uma vida irada. Vem de uma ira mal administrada. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, eu tenho certeza que talvez você vai se lembrar, eu te relembrando aqui, trazendo a sua memória, que você se lembra que Paulo foi quem plantou essa igreja na terceira viagem missionária dele. Nós temos um breve relato do modo como Paulo, ele estabeleceu a igreja, ele cultivou a igreja ali em Atos, o capítulo 19. E o avivamento que aquela igreja viveu, e o impacto que aquela igreja trouxe para a cidade de Éfeso, uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. Paulo escreve a essa igreja, para esses irmãos. Quando nós lemos um pouco antes, no versículo 25, a gente percebe que Paulo disse aos irmãos que deveriam abandonar a mentira. No versículo 26, ele pede que os irmãos não sejam dominados pela ira. No versículo 28, ele fala que aqueles que roubavam deveriam parar de roubar e deveriam trabalhar. No versículo 29, você vai perceber que ele fala da má linguagem, ou da má administração da fala, linguagem suja, que insulta. O que a gente chega à conclusão? A gente conclui que Paulo está ensinando uma contracultura, um estilo de vida totalmente diferente dos pagãos da cidade de Éfeso. Certamente era da cultura da cidade de Éfeso mentir, e eu abrindo aspas aqui, eu quero compartilhar com os irmãos algo que eu fiquei um pouco impressionado. Em 1999 eu vim para Nova Serrana, e eu fui trabalhar na sola, né, do calçado, trabalhando a sola do calçado, né, lavando e depois halogenando. E gente, eu fiquei impressionado como que tem mentira. Não é porque eu vim de Contagem, parei aqui nas fábricas de calçado, eu era um santinho, um bonzinho. Na verdade eu me achava assim, né? Mas não era. Mas quando eu cheguei, uma mentiraiada, um povo que mente, e aquilo parecia cultural, sabe? A pessoa chegava, você estava ali trabalhando, a pessoa chegava e te contava uma coisa, ou você ficou sabendo que o patrão fez isso, e eu não estava acostumado com aquilo. Como que é? Quando foi ver, era mentira. E era mentira na hora do almoço, era mentira na hora do café, e na hora que a esteira estava rodando, e o pessoal cheio, a mentira se tornou um estilo de vida.
E na cidade de Éfeso, certamente para Paulo, ele dá essa exortação, é porque era um estilo de vida pagão. A mentira é uma coisa natural, normal. E não só isso, a ira também. Então, quando Paulo ele traz esse ensino bíblico, ele está ensinando, trazendo aqui a clareza aos irmãos em Éfeso, os efésios, de um novo estilo de vida, um novo modo de ver a vida, de ver o mundo. E nesse novo modo de ver o mundo e viver a vida, não se deixar dominar pela ira, fazia e faz parte desse estilo de vida. É mais do que uma regrinha, é um estilo de ver a vida. E ele deixa muito claro, ele diz, olha, vocês podem até irar, mas vocês não devem pecar, advindo dessa ira. Quando Paulo diz, e na versão NVT diz, versículo 26, não pequem ao permitir que a ira os controle. Na versão Almeida diz, ireis, mas não pequeis. Uma coisa é certa, a ira é uma reação do nosso organismo, do nosso ser. É uma emoção. É um desaflorar de energia que acontece como uma reação de alguma situação. Então, irar não é pecado, porque está no seu ser, é do seu organismo. Irar é uma emoção. Se alguém chegar perto de você e falar assim, olha, você não pode irar-se. É a mesma coisa chegar perto de um cachorrinho e falar assim, você não pode latir. Porque é da essência canina, latir. É da essência humana, está na estrutura humana, no organismo humano, ter a emoção da ira. Sim, quando Paulo diz ireis, é porque ele entende que é uma emoção do humano. Quando ele diz ireis, é porque existe uma ira ou uma indignação que é justa, que deve acontecer. O ireis tem a ver com essa indignação que deve acontecer. Exemplo, quando a gente vê maldade com gente incapaz de se defender, ou a maldade em geral, mas quando vê uma coisa acontecendo de modo trágico, com alguém que não pode se defender, uma criança, um idoso, é natural, ou deveria ser pelo menos natural, e seria uma indignação justa e boa, alguém dizer, isso não pode, eu estou irado com isso, essa covardia que está sendo feita com essa criança, essa covardia que está sendo feita com essa mulher, com esse idoso. Sim, irmãos, existe a indignação justa, e por causa dessa indignação que é justa, aconteceu muitas transformações em muitas sociedades. Sim, existe uma indignação que é justa. Por exemplo, foi ontem, eu estava conversando com um servo de Deus, ele disse que estava acontecendo lá no local, no prédio dele, aconteceu uma coisa inusitada, que o vizinho dele, ele viu sangue no corredor, a porta do apartamento do vizinho estava aberta, estava um som alto, ele tinha ouvido, vindo lá do apartamento do vizinho, muitas portas batendo, né? Ele ficou preocupado, vizinho, ele conhece, o que ele fez? Ele foi querer saber, ele viu sangue, ele foi querer saber o que estava acontecendo, ele relatando para mim, ele chegou, bateu na porta, o vizinho chegou, olhou dentro do olho dele e fechou a porta na cara dele. O que ele fez? Ele voltou para o apartamento dele e fez aquilo que todo mundo deveria fazer, chamou as autoridades. Ele preocupou, aquele sangue pode ser o quê? Uma agressão? Pode estar acontecendo alguma coisa?
ele não ficou indiferente, porque é também muito preocupante, não só a ira má administrada, mas a não ira naquilo que deveria ter ira, principalmente quando envolve essa injustiça, essa maldade, essa opressão, e claro, todas vindo daquele pecado original de Adão. Sim, irmãos, a ira é uma emoção, existe sim a indignação justa, ela está muito mais ligada, essa indignação justa está ligada a ver a tragédia que o pecado original trouxe para os humanos e querer de algum modo ser a solução, ou buscar a solução para aquilo. Me dê sua atenção, guarda isso no seu coração. A ira justa está muito associado em buscar uma solução para aquilo que veio de tragédia do pecado original, corrupção, injustiça e etc. Permanecer indiferente diante disso também é preocupante. A omissão, ela é preocupante. E você pode perceber que Paulo diz, irem, mas ele deixa também muito claro, não pequem. A NVT diz, não sejam controlados, dominados pela ira. A segunda parte aí do versículo, é interessante que a ira, eu posso ter ira e posso não pecar, mas eu posso me encontrar irado e eu posso pecar. Por quê? Sem sombra de dúvida, é por causa da má administração da ira. A má administração da ira leva a pecar. A má administração da ira leva a tragédias. A questão não é irar, a questão é como eu administro a ira. Porque a ira tem a ver com emoções, ela aflora, é uma reação. Mas como eu administro essa emoção? Como é canalizado, como é direcionado, como é administrado? Uma coisa é certa, eu não posso ser tomado pela ira, eu não posso administrar a ira para pecar, desembocando em pecado. A pergunta é, como alguém poderia administrar a ira deste modo, desembocando no pecado, pecando? E aí a gente usa do exercício de reflexão, a gente pensa, e sem sombra de dúvidas, a ira, ela é má administrada quando a motivação é egoísta, é quando eu me torno o centro do universo, é quando eu, por me achar a última bolacha do pacote, eu acho que ninguém poderia me tratar de modo grosseiro, é quando eu acho que a minha reputação jamais deveria ser manchada, é quando no trânsito eu acho que eu jamais deveria ser fechado num trânsito, ou quando numa fila de banco eu deveria ter a preferência, aquela fila não deveria demorar tanto. Normalmente a ira está muito associado, essa ira injusta, essa ira que leva ao pecado, está muito associado, é quando o ser humano ele se acha o centro do universo, aquele ser humano específico, ele se acha o centro do universo, ele é a última bolacha do pacote. Essa ira injusta, ou essa ira que desemboca no pecado, também, quando a motivação é orgulhosa, quando eu me sinto mais justo que o outro, quando eu me sinto mais santo que o outro, eu vou ficar irado. E sem sombra de dúvida, irmão, ou é uma motivação, ou é outra motivação. Sem sombra de dúvida, ira que desemboca em pecado, ou ela brota do egoísmo, ou ela brota do orgulho. Ou melhor dizendo, ou ela é administrada com egoísmo, ou ela é administrada com orgulho. Consertei, essa frase, segunda frase ficou melhor. Quando a pessoa orgulhosa, que se acha mais justo do que o outro, ele sempre chega à conclusão, Bertrand não poderia ter feito isso comigo.
eu fui tão bonzinho com ele, eu fui tão correto com ele, ele não poderia ter feito isso comigo, ela não poderia ter feito isso comigo. E normalmente, quando na administração da ira tem orgulho, na administração da ira tem egoísmo, você pode ter certeza, essa ira desemboca no pecado. E como ela desemboca no pecado? De modo externo e de modo interno. É aquela ira que explode ou aquela ira que implode. Quando essa ira está sendo administrada com egoísmo ou com orgulho, sem sombra de dúvida, a pessoa vai explodir. E ela vai explodir com os filhos, com palavras horríveis, horrendas, horrorosas. Ela vai explodir com agressão verbal, ela vai explodir com agressão física, ela vai explodir, ela vai desembocar no pecado. A administração daquela ira está sendo administrada ou pelo orgulho ou pelo egoísmo, ou porque a pessoa se acha justa, ou porque a pessoa se acha o centro do universo. E as consequências são tenebrosas, são palavrões que esposas dizem para seus maridos, são palavrões que maridos falam com suas esposas, são palavrões que pais falam com seus filhos, são palavrões que filhos falam com os pais, é agressão física, e isso dentro de casa, mas também no trabalho, mas também nas redes sociais. Gente, hoje a gente não está podendo falar mais nada na rede social. Eu já compartilhei com vocês aqui uma coisa que não tinha nada a ver, eu fui compartilhar uma questão das coisas que envolvia o debate público, uma pessoa me agrediu gratuitamente na rede social. Eu falei, meu Deus, que é isso? Gratuitamente, nem conhecia a pessoa, eu conhecia. Mas essa ira, quando ela é administrada ou pelo orgulho ou pelo egoísmo, ela desemboca no pecado e ela implode. Tem algumas pessoas que se vangloriam, dizendo, eu não explodi, eu não explodo quando eu estou irado. Não explode, mas implode. Aquele negócio vira uma mastigação dentro da pessoa, e a pessoa, ela maquina, ela planeja, ela elabora planos de vingança. Pecado. Eu me lembro uma vez, que uma pessoa, porque irmão, já conversei com vocês várias vezes, uma coisa é você olhar alguém que administrou um conflito e criticar o modo que ele administrou, isso é fácil, eu quero ver administrar o conflito. E sempre tem aqueles engenheiros de obra pronta, aqueles pedreiros de obra pronta, né? Que depois que está tudo feito, não ajudou em nada, coloca o dedão, aquela janela, hein, senhor? Nossa, mas aquela janela é feia, a cor daquela casa. Aí a gente pensa, miserável, na hora que eu precisava não me ajudou, mas na hora de dar palpite está aí. E a mesma coisa, irmãos, é na vida da gente que é pacificador, a gente administra um tanto de pepino. Eu me lembro uma vez que uma pessoa, ela decidiu me confrontar, dizendo assim, olha, você me afastou, mas eu nunca tive um pecado para você me afastar. Nunca tinha afastado a pessoa que se auto-afastou. Nunca tive um pecado. E eu disse assim para a pessoa, eu falei assim, o que é pecado para você? Porque pecado para você, se for só escândalo sexual, você nunca teve, mas viver irado com as pessoas, amargurado, e maledicente, falando mal das pessoas, você já fez, se isso não for pecado. Sabe, irmãos, a ira, ela desemboca no pecado, se ela for administrada pelo orgulho ou egoísmo. Ela leva à explosão, leva à maledicência, ou ela leva à implosão, ela leva à preparação de um plano de maldade, maquinado, de vingança. O problema é que quando a ira, ou ela explode ou implode, ou quando ela desemboca em pecado, quando ela é administrada por orgulho ou egoísmo, ela não glorifica a Deus.
Gente, cá para nós, quantas vezes a gente já ficou com um clarão desse tamanho? Porque veio a ira, a gente administrou, a motivação era egoísta ou orgulhosa, ou explodiu ou implodiu, e depois a gente ficou com a cara desse tamanho aqui. Quantos casais, muitas vezes, depois de ter aquela briga, aquelas panelas, aquelas tampas de panela que cria asa, aí na hora de sair do lado de fora da casa, fica até com vergonha. Será que ouviram? Deixa eu sair numa hora rapidinha. Aí a vizinha está lá na porta, nem cumprimenta, sai rapidinho na hora do trabalho, 7 horas da manhã. Nossa, será que ela ouviu tudo que aconteceu aqui em casa? Já aconteceu isso comigo, não desse negócio de panela voar, mas assim, eu não quero também parecer para vocês que que eu e a Mayra tem um casamento que não tem uns arranca-rabo de vez em quando que tem, não adianta a gente ficar. Foi em grupo de WhatsApp, uma vez, isso foi recente, acho que foi umas 5 semanas atrás, eu mandei um áudio num grupo de um departamento da igreja, explicando que a gente estava trocando esses sons aqui, né? Ô gente, estamos trocando som, e não vai poder ter, né, tal, ensaio. Mandei, aí uma irmã foi lá e me provocou no grupo. Meu Deus, você sabe que quando aquele negócio vira um fogaréu dentro do seu... Não, agora eu pego, eu vou gravar um áudio que ela vai ver. Gravei o áudio e mandei. E aí ela ouviu que eu falei, né, de um jeito assim meio grosseiro. Aí ela falou uma frase que eu gostei, ela falou assim, não, o Espírito Santo há de julgar a nossa... Não, o Espírito Santo há de conduzir tudo. Aí quando ela falou aqui, eu falei assim, é verdade. Eu fiquei com vergonha. Minha cara já não é... Meu rosto já não é muito pequeno. Ele dobrou de tamanho. Fiquei com uma vergonha, gente. Fala a verdade, eu fiquei com uma vergonha, depois peguei... E aí eu gravei, mandei mensagem, me desculpando por eu ter sido destemperado. Mas é claro que eu fui destemperado. Por quê? Primeiro, eu fui ofendido. Eu me achei a última bolacha do pacote. Segundo, eu não achei que ela deveria me falar daquele jeito. Eu me achei talvez melhor do que ela. Quando veio a ira, quem estava administrando o orgulho e o egoísmo vai explodir na certa. Não precisa nem esperar, vai explodir na certa, ou vai implodir. E a questão, irmãos, que isso não dá glória a Jesus. E a nossa intenção é que Jesus seja sempre glorificado. Outra questão é que quando a gente está administrando essa ira, algumas vezes a gente perde a noção de que Deus é o governador do universo. E que não há nada, volto a dizer, não existe nada que não passará diante do Deus Todo-Poderoso em julgamento. Os servos de Deus prestarão conta, mas terão suas contas pagas e já os têm por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Agora, quem não tem e não é justificado por Jesus Cristo, vai ter que pagar a conta para Deus. Todo mundo. Mas de vez em quando parece que a gente quer fazer a nossa justiça própria, né? A gente quer, e aí a gente esquece, opa, peraí, Deus é governador do universo, não há nada que Ele não vá julgar, não há nada que não passe pelo seu crivo de sua justiça, e a gente fica com esses pensamentos, e parece que a gente até esquece que a gente é crente. Irmãos, a má administração da ira está destruindo casamentos, está destruindo muitos casamentos, sabe? Essa ira administrada ou pelo orgulho, ou pelo egoísmo, ou pelos dois, está levando casais a explodirem continuamente, e palavras e mais palavras horrendas e horrorosas vão servindo para agredir e agredir e agredir. Paulo continua e diz: vocês ireis, mas não pequeis, irem, mas não pequem. Mas ele continua, ele diz:
que não se põe o sol sobre a sua ira. Na NVT diz: acalmem a ira antes que o sol se ponha. Quando nós lemos essa porção, a gente pensa que parece que a gente tem que propor uma reconciliação imediata com esse versículo. E, sinceramente, esse versículo não está propondo uma reconciliação imediata com alguém que, por exemplo, eu tive um conflito. Não. Esse versículo está propondo que eu reflita, que eu sonde o meu coração, que eu não deixe passar batido a ira, que eu acalme, que eu sossegue, e que isso não seja só mais uma emoção que eu vivi, e que eu não percebi, que eu não refleti, que eu não busquei acalmar, e isso acontece de modo contínuo, sem reflexões, sem busca de solução. Abrindo aspas, quantos casais que não resolvem os seus problemas de modo pontual e deixam acumulando os seus problemas, quantos casais depois, quando vai abrir aquela porta do guarda-roupa dos problemas, o bichinho está até estufado, e quando abre a porta do guarda-roupa dos problemas, os problemas vêm um atrás do outro, senhora, inunda a pessoa. O caso da ira é semelhante. Viver irado, não pensar, não refletir, não sossegar, não acalmar, deixar sempre passar batido, como dizia meu pai, dormir como um bicho, não funciona. A gente tem que refletir. Nós temos faculdades que Deus nos abençoou com essas faculdades. A reflexão é uma dessas faculdades. Ué, você vive irado e não pensa, por que está irado? Não reflete, não busca sossegar, não busca diluir tudo isso. E não só você, eu, que nós estamos tudo nessa situação. Paulo deixa claro, não deixe o pôr do sol, o sol se pôr sobre a sua ira. NVT, acalme a ira antes que o sol se ponha. Ou seja, você vai ter que refletir, você vai ter que pensar, vai ter que sossegar, vai ter que consultar o seu coração. O interessante é que Paulo cita Salmo 4,4. Salmo 4,4 diz assim, preste atenção: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sosseguem. Glória a Deus. Não pode deixar passar batido. Por exemplo, se hoje mesmo, eu não sei, eu pode ter certeza que eu não estou jogando palavra fora, e se hoje mesmo não foi o dia que você ficou irado e explodiu, e você está aqui com o maior carão aqui no culto, querendo que ninguém saiba, mas a sua esposa sabe, o seu marido sabe, seus meninos sabem. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. O que ia acontecer? Ia passar aquela coisa horrível, aquela explosão horrorosa, ia dormir, como se dizia meu pai, igual um bicho, não ia refletir, não ia pensar, e o negócio ia virar a ser um estilo de vida, o estilo de vida pagão, o estilo de vida que só vive irado, explodindo ou implodindo, o estilo de vida onde quem administra a ira é o orgulho ou o egoísmo. Vale? Não vale. Não vale, porque isso desemboca em tragédia também. Gente, ninguém mata outra pessoa assim, hoje eu resolvi matar uma pessoa, olha, deixa eu matar uma pessoa aqui hoje. É assim, irmão? Eu sei que eu estou sendo irônico, eu sei que isso é muito delicado, até ser irônico com essas coisas é um pouco delicado, mas é assim? Não. Ou a pessoa tem uma vida irada, ou a pessoa vive maquinando, é aquela ira por dentro, aquela implosão, aquela ira que está trazendo muitos estragos aqui dentro, está sendo maquinado, premeditado, mastigando, desenvolvendo um plano para a vingança. Nós precisamos, gente, nós estamos em uma cultura, a cultura da violência, a cultura que o negócio resolve muitas vezes é na facada, ou é na bala, ou é no soco, ou é no palavrão, ou é na agressão verbal. Essa é a cultura do pagão. É por isso que vem Paulo e propõe um novo estilo de vida, o estilo do reino, o estilo de Cristo, que é o estilo que quando eu iro, eu não peco, é o estilo de vida que eu considero, por que eu estava irado, fiquei irado, por que eu fiz isso?
Conselhos práticos, para a gente não se deixar ser tomado pela ira, está nas Escrituras. Não só conselhos, mas um estilo de vida. E ele continua, ele diz assim nesse versículo: acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Na Almeida diz: não dê lugar ao diabo. O interessante, irmãos, existe um livro muito famoso, A Arte de Debater, é de um alemão, o nome dele é meio estranho, chama-se Schopenhauer. E uma das regras, e muitos debates políticos, muitos dos políticos, não só políticos, advogados, quem vai entrar num debate, muitos leem esse livro, aliás, precisa ler esse livro. E uma das regras para vencer um debate, que o Schopenhauer propõe é: faça com que o seu oponente fique irado. Quer ganhar um debate, segundo Schopenhauer? Faça com que o seu oponente fique irado. Ganhou o debate. Quando Paulo vem e diz para a gente não dar lugar ao diabo, ou seja, e como a NVT diz, porque a ira cria oportunidades para o diabo, é isso, irmãos. Nas armadilhas, no estilo de vida que ele propõe para uma cidade, para uma nação, sabe, o estilo, a cultura proposta pelo reino das trevas a uma nação, não é? Os valores do reino das trevas, não é? As armadilhas do reino das trevas contra o povo de Deus, pode ter certeza, estar irado para se desembocar no pecado é uma armadilha de Satanás, é dar lugar para Satanás. É por isso que é correto dizer, sim, em última instância, e de fato o nosso inimigo é o diabo, e também é correto dizer, que quando um casal, por exemplo, ele está vivendo grandes embates, é correto dizer, que em último caso, existe sim uma maquinação do reino das trevas, fazendo aplicação para o casamento, mas não só para o casamento, relacionamento de pais e filhos, onde nós temos mandamentos para com os nossos filhos, e os filhos para com os pais. Em último caso, sem sombra de dúvida, existe sim uma artimanha ardilosa, por parte do reino das trevas. Estar irado é dar lugar para o seu oponente te derrubar, te envergonhar, te humilhar, como Schopenhauer propôs, quer derrubar o seu oponente, e faça com que ele fique irado, e Satanás sabe disso, e pode ter certeza, uma vida irada, administrar a ira pelo orgulho ou pelo egoísmo, vai fazer com que Satanás tenha vitórias, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu PG, eu sei que isso é forte falar, mas viver irado, administrar mal a ira, é dar oportunidade para o diabo, sim, para o reino das trevas, sim, e nós sabemos que o nosso inimigo é o diabo. Eu me lembro uma vez, gente, uma pessoa me ofendeu, e eu não explodi com essa pessoa, mas eu implodi. Gente, você imagina uma pessoa irada. Eu me lembro que eu estava, em um desses momentos, eu estava orando a Deus, Senhor, eu estou com muita raiva dessa situação, Senhor. E, irmão, sabe o que é a impressão do Espírito no seu interior, no devocional tão importante? O Senhor deixa claro, isso está te tirando energia, isso tirou o seu foco, e por detrás disso tem Satanás. Eu não estava conseguindo concentrar, eu estava desfocado, as minhas energias estavam sendo esgotadas, e por detrás disso, quem queria me ver desfocado? Quem é de fato o meu inimigo? É o meu próximo ou é o diabo? É o diabo. A artimanha dele estava dando certo.
Quer desestabilizar um oponente? Mantenha-o irado, faça com que ele fique irado. É por isso que Paulo diz: não deem lugar ao diabo. Irmãos, é tão importante guardarmos esse ensino no coração. O seu casamento vai agradecer, sabia? O relacionamento com seus amigos vai agradecer, sabia? O relacionamento no PG vai agradecer demais, seus irmãos vão agradecer demais, seus filhos, seus pais. O seu organismo, o seu ser. A resposta branda sempre afasta o furor. A pergunta é: pastor, mas como Jesus é a solução para a ira? Jesus é a solução para a ira quando eu compreendo que Jesus é o meu modelo, é o meu padrão de vida, e é dele que vem o estilo de vida que eu tenho. Você se lembra quando Jesus disse que nós deveríamos aprender dele, que ele é manso e humilde de coração? Jesus é a solução para a ira quando ele de fato se torna o meu modelo, o meu padrão, quando de fato eu sigo as pegadas, os passos dele, quando eu o imito, e quando ele se revela, e bendito seja o Senhor que ele se revela como manso e humilde de coração. Todas as vezes que você for dado a uma ira má administrada, seja pelo egoísmo ou pelo orgulho, e vem a explosão ou implosão, saiba de uma coisa: não é com Jesus que nós estamos nos parecendo. A ira egoísta, mesquinha, fruto do egoísmo, não tem a ver com Jesus. Da soberba, da vanglória, do orgulho, não tem a ver com Jesus. Quando ele se revoltou, ele teve a chamada indignação justa, correta, santa. Era contra a corrupção. Contra todas as consequências que o pecado de Adão trouxe. Mas a ira advinda do egoísmo, do orgulho, não era com Jesus, nunca foi. É por isso que ele disse que nós deveríamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Nós queremos ver os casamentos sarados, a educação dos filhos funcionando, as amizades florescendo, os pequenos grupos multiplicando. Então a gente vai ter que administrar a ira de modo sábio e pela capacitação do Espírito, e tendo Jesus como o nosso modelo padrão. Confie na graça. A graça capacitadora está aí disponível para todos nós que cremos em Jesus. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Eu preciso te provocar, e a minha provocação de hoje é: e aí? Como dizia Antônio Raimundo da Silva, vai entrar num ouvido e sair no outro? Vai chegar em casa e as panelas vai criar asa de novo? Vai responder de modo precipitado pelo WhatsApp? Vai chegar em casa e brigar com a esposa ou o marido? Vai brigar com os filhos? Vai explodir com eles? E aí? Vai preparar algum plano para destruir alguém? Para se vingar de alguém? Tenho certeza que todas essas perguntas a resposta foi não. Pelo menos eu espero. Talvez a irmã que aqui está, tá bom, mas quando chegar lá eu vou quebrar o pau de novo. Sabia que esse estilo de vida não é o estilo de vida do reino? É pagão. E quem é que forja o estilo de vida do mundo? O reino das trevas? Em última instância, sabia que esse é o estilo de vida das trevas? Forte, não é? Porque quem foge o estilo de vida do mundo é um reino da maldade. Você já parou a pensar que muitas vezes a gente está tendo um estilo de vida das trevas, não da luz?
Pense nisso, querido irmão. Pense nisso. Sai daqui. Filhos que guardam, sabe, ira contra pai e mãe. Querem ser um sucesso profissional só para jogar na cara do pai que é um sucesso profissional. Que negócio é esse? E essa motivação? Feche os teus olhos, equipe de louvor, esteja comigo, por gentileza. É claro, como eu contei a vocês, eu não quero me apresentar aqui como alguém que junto com vocês também está lutando. Hoje o meu filho Christian pregou pela segunda vez, fiquei muito feliz. E eu disse no culto da manhã, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, o Christian está aqui e é fruto da pura graça divina, porque se fosse fruto de eu atuando na vida dele, acho que eu atrapalhei ele mais do que ajudei. E isso não é falsa modéstia, isso é sinceridade. Talvez algumas pessoas tenham dificuldade de acreditar na nossa sinceridade. Que eu atrapalhei muito, viu? Com palavras desnecessárias. Mas Deus, tão bondoso, não é? Gracioso, vai lá. Crê em Jesus Cristo e supere essa situação. Perdoe, não fique irado. E aí, pela graça divina, os filhos dão a volta por cima. Glória a Deus. Que isso aconteça na sua casa, sabe, irmão? Eu quero muito que você saia daqui tocado pelo Espírito Santo. Resolva esse problema com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seu marido, com seus amigos. Considera, reflete, pensa, não vale a pena, não é do reino viver irado. Imita Jesus, que é manso e humilde de coração. Glória a Deus, aleluia. Fecha os teus olhos aí. Quem sabe a sua esposa, marido, não está aí do seu lado, não está na hora de você dar um abraço nela e falar assim, me perdoa. Talvez seu marido está aí, irmã, dá um abraço nele aí, diz, me perdoa, seus filhos. Quem sabe hoje não é o dia de chegar em casa também, o Senhor o sabe. É você e o Senhor. Fecha os teus olhos. Equipe de intercessores, supervisores presentes, venham aqui, nós vamos orar. Nós vamos orar. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, imite Jesus. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Você veio a esse culto e nós queremos orar por você. Sabe, a gente crê na promessa de Mateus 18, 19. Sim, quando o Senhor Deus, usando Mateus, nos traz a revelação de que
Se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Nós cremos que a oração, ela deve ser devocional, mas ela também pode ser feita em companheirismo. A gente quer orar por você. A gente quer orar por você para que o Senhor te encha de sabedoria, sabe? E você administre a ira com as motivações corretas, imitando Jesus Cristo, sendo humilde, sendo manso. Nós queremos orar para você, para que você considere, reflita, pensa, mastigue, sossegue. Amém? Na hora que você for provocado e você não caia nas armadilhas de Satanás. Então sai do seu lugar, supervisores presentes, venham aqui, me ajudem aqui por gentileza. E nós queremos impor as mãos sobre você. Talvez você quer que nós oremos por alguém. Você pode chegar perto de um intercessor e falar assim: olha, eu gostaria que eu e você orássemos por Bertrano agora. Ele vai fazer isso agora. Supervisores, venham aqui à frente e me auxiliem nessa imposição de mãos, nessa oração uns pelos outros. Irmão, irmã, sai do seu lugar, vem aqui. A gente quer orar por você. Eu creio no poder da oração. Nós cremos que a oração feita também com 2 ou 3 ali, em companheirismo, o Senhor ouve, o Senhor nos abençoa, Ele concede o nosso pedido. Bendito seja o Senhor. Enquanto os coordenadores aqui estão, o Wagner, supervisores presentes, venham e nós vamos fazer imposição de mãos. Enquanto está acontecendo a oração, imposição de mãos, permaneça aí no seu lugar. Então, se você não quiser vir, orando, ore, não saia daqui sem uma decisão pela capacitação do Espírito Santo. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Esse é o estilo de vida de Cristo. Esse é um estilo de vida contra a cultura. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tua mão sustenta o céu, meu Senhor. O Senhor governa e nada foge do controle do Senhor. Teu amor me guiará. Bendito seja o Senhor. Até o fim. Senhor, nós oramos. Eu oro por todos que estão dentro desse prédio, mas também eu oro por todos que estão em casa. Ó Deus, em casa, e talvez o Senhor o sabe, famílias todas estão reunidas aí na sala. Ó Deus,
que o Senhor possa encher esse homem de sabedoria. Conceda esse homem sabedoria. Conceda essa mulher sabedoria. Sim, ó Deus, que a virtude do domínio próprio, ó Deus, ela pare de resistir ao Espírito Santo. E o Espírito que já, pelo trabalhar dele, já concedeu o domínio próprio, agora esse domínio próprio floresça, brilhe na vida dessa mulher que está nos assistindo em casa agora. Ó Deus, que haja paz em o nome de Jesus. Satanás não tem vitória sobre os casamentos. Satanás não tem vitória sobre os relacionamentos de trabalho. Satanás não tem vitória sobre os relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais. Satanás não tem vitória sobre os relacionamentos dos irmãos, sejam no PG, departamentos, na igreja local. Em o nome de Jesus, quem tem vitória é Jesus Cristo, que venceu na cruz do Calvário, ressuscitou, está à destra do Pai e voltará. Aleluia! Ele é o nosso modelo, é dele que vem o nosso estilo de vida, um estilo de pacificador, de manso e de humilde, em o nome de Jesus. E que isso, ó Deus, seja de fato, esse estilo de vida esteja de fato nos casamentos, nas amizades, nos relacionamentos de trabalho, nos pequenos grupos, nos departamentos da igreja, na igreja em geral. Oro, ó Deus, por todos que aqui estão. Obrigado, ó Deus. Quantos irmãos aqui não são para nós inspiração? Bendito seja o Senhor pela vida desses irmãos que são uma inspiração para a gente, que tem e dá lugar ao Espírito Santo e administram ira de modo, ó Deus, impactante. Obrigado pela vida desses homens e dessas mulheres que são uma inspiração para nós também, Senhor. A vida de todos aqui estão, ó Deus, dedicadas ao Senhor, e não só aqui, os que estão em casa, e que possam voltar para o lar, e que não deixam só se pôr sobre a ira, que não deem lugar ao diabo, e que se irarem, não pequem, e tudo isso façam pensando na glória do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Quem concorda diz amém. Meu irmão, vá em paz, vá sarado, vá renovado, vá esperançoso. Jesus Cristo é o Rei da tua vida.